Olá, bem-vindos aos estudos de atualidades, agora com o objetivo de atingir aqueles concursos específicos do estado do Pará. Então nós vamos procurar desenvolver aqui nesses 9 encontros, correlacionar importantes informações acerca do estado do Pará com fatos recentes e determinantes aí do ponto de vista de uma aplicação em uma questão de prova de concurso público, né, dentro do estado do Pará. Meu nome é Cláudio Albuquerque, eu sou professor de atualidades e vamos entender que esse estudo específico, ele não abandona, né, aquela característica, aquele escopo do estudo de atualidades, quando pegamos aí um concurso em nível nacional, onde olhamos para o contexto da economia, da sociedade, da educação, de fatos relevantes recentes que possam ser objeto de análise por parte do examinado, né, em relação a uma prova qualquer aí de concurso público, e a gente vai buscar esta preparação justamente procurando trazer para você as informações relevantes da questão da geografia, dos aspectos históricos e nunca esquecendo que numa prova de atualidades a característica é que você tenha uma questão de prova relacionada a algum fato ou alguma situação que ocorreu aí normalmente, né, dentro dos últimos 12 meses. Eu diria que esse é um prazo bacana, né, para uma prova de atualidades. Bem, entretanto, temos observado que quando se trata de atualidades no âmbito regional e via de regra a prova e o edital, né, se correlacionam no sentido de tratar de assuntos específicos de uma determinada unidade da federação, nós temos observado que as questões de prova estão mais relacionadas com características, com aspectos geográficos, com aspectos históricos e principalmente com o comportamento da sociedade, comportamento das pessoas que compõem aquele grupo de habitantes naquele determinado estado, né? Nós vamos crer aqui que para uma prova de atualidades para o estado do Pará não vai ser diferente, né? Então, a gente separou aí alguns tópicos e a partir desses tópicos a ideia é desenvolver também sobre fatos recentes que tenham relação direta com esses tópicos. Beleza? O primeiro assunto que nós separamos para discutirmos, né, diz respeito aí ao potencial hidrográfico, né, da região do estado do Pará, e não por acaso esta é uma característica, né, do nosso país. Lembre-se sempre que a principal matriz energética no território brasileiro, ela é oriunda da força hidráulica, né? Então, o leito dos rios movendo turbinas e essas turbinas provocando aí a produção de energia elétrica, né, nas mais diversas hidrelétricas do nosso país e destacando, né, nesta característica do estado do Pará que ele tem duas das maiores hidrelétricas do país, né? Temos aí a segunda maior hidrelétrica, que é Tucuruí, já em pleno funcionamento desde dos anos lá 80, né? E temos hoje a usina de Belo Monte, que a sua capacidade instalada ainda não está total, né? Vamos estimar aí que ela já entrou em funcionamento e hoje tem um pouco mais da metade da sua capacidade instalada funcionando. O detalhe é que são duas usinas que têm características diferentes, né?
enquanto que a usina de Tucuruí, ela foi feita a partir de ideais lá dos anos 70, onde não se tinha uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então ela tem como característica um grande volume de água represado, né? Era uma característica das hidrelétricas antes, e nesse grande volume de água represado, né, faz com que o acúmulo mova as turbinas. Hoje a gente já tem uma característica um pouco diferente, e Belo Monte não fica longe disso, né? Onde é aquela que aproveita o próprio curso de água do rio. Então aqui nós vamos ter uma característica de que em algumas épocas do ano, né, a vazão vai estar maior, a produção de energia vai ser maior. Em outra época do ano, na época de seca, diminui aí a capacidade de produção de energia da usina a partir de uma diminuição de quantidade de água no leito do rio. Mas é importante para entender, né, essas duas grandes obras, né, no contexto de infraestrutura, não no nosso país e mesmo comparando com outras hidrelétricas do mundo, né, grandes obras no mundo. Para entender, a gente tem que olhar um pouquinho primeiro, né, para a característica da bacia hidrográfica. Importante. Então, vamos aqui correlacionar com a ideia do país como um todo. Então, nós temos no Brasil, né, a partir de dados do IBGE e com a participação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, uma divisão do país em 12 grandes bacias hidrográficas, né? A gente vai até o mapa está no teu material e a gente vai destacar o que nos interessa saber para efeito da prova de atualidades no estado do Pará. Acompanha comigo no material. Bem, então nós estamos falando, pessoal, né, de observar 3 grandes bacias hidrográficas. A primeira delas, né, então vamos nos localizar no mapa primeiro, né? Lembrar que o estado do Pará, ele está mais ou menos aqui nesse contexto, né? Nesse contexto. E para esse estado do Pará, nós, entre outras, vamos destacar que nos interessa saber a bacia amazônica, e tem a ver com o Rio Amazonas, né? Vamos destacar aqui a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Ela tem, para o nosso interesse, né, tem a correlação principalmente, cuidado aqui, né, pessoal, em olhar o potencial energético na usina hidrelétrica de Tucuruí, né? Então nós temos mais ou menos por aqui assim a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia no que nos interessa. E depois nós vamos ter, né, uma terceira bacia hidrográfica que nos interessa também, que é a chamada Atlântico Nordeste Ocidental. Perceba, né, que cuidado na hora da tua prova, né, ainda que a bacia esteja no Atlântico Nordeste Ocidental, né, em termos do estado do Pará, nós estamos tratando de uma bacia que está mais ao oriente, né? Entretanto, como temos no país estados e bacias que estão mais ao oriente, né, mais a leste, então, no caso do Pará, nós vamos tratar aí da bacia ocidental. Muito bem. Além disso, é importante que a gente se localize também no que diz respeito às 2 grandes hidrelétricas, né, que nós acabamos de fazer referência. Então, quando estamos falando da usina hidrelétrica de Tucuruí, estamos falando de uma usina que está colocada. Perceba que aqui no mapa que a gente apresenta para você, o estado do Pará está com o fundo branco, né? Então temos lá a oeste Amazonas, ao norte
o Amapá, e ao leste Maranhão, e a região sudeste, o Tocantins, né? Aqui ao sudoeste nós vamos ter o estado do Mato Grosso, mais ou menos isso, tá? Temos que destacar então a grande usina hidrelétrica de Tucuruí, certo? E temos a destacar, né, a grande usina hidrelétrica de Belo Monte, mais ou menos nessas duas posições aqui. Evidentemente que a gente está apresentando isso, né, de caráter pedagógico, né, para que você tenha uma ideia, se é que você já não tem, se você estiver falando aí com alguém que já mora no estado do Pará, já tem esta noção já de grande, de grande tempo já, né? Mas se de repente você vai concorrer ao concurso e não é da região, então agora você já tem uma ideia de localização do estado, posicionamento e principalmente em relação ao que nos interessa enquanto bacias hidrográficas, e daí a gente vai correlacionar agora com as usinas. Então, não esqueça na tua prova de atualidades, né? Quando a gente está falando do território brasileiro, estamos estimando que cerca de 14% de toda a água doce líquida do planeta está no nosso país, certo? E não só isso, né? Uma grande parte desta água está colocada, né, na região da floresta amazônica, que compõe principalmente os estados do Amazonas e do Pará. O do Pará é o que nos interessa. Lembrem-se que a diversidade de fauna e flora e a quantidade de água, principalmente pela característica do regime do clima na região, né, fazem com que, então, esse potencial hidrelétrico seja bastante explorado. Bem, então vamos lá. O que não pode ser esquecido? Quando tratamos da bacia hidrográfica da Amazônia, nós temos que lembrar sempre que ela é a maior bacia hidrográfica do planeta. Mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá? E que, por essa característica, ela acaba por apresentar aí, né, um grande potencial de produção de energia a partir das hidrelétricas. Mais que isso, além dessa característica de produção de energia, e está nas regiões onde o próprio leito do rio, em relação a desníveis, né, apresenta essa característica, os chamados rios de planalto, bem como ela, em determinadas partes dos rios, apresenta características de rios de planície, que são importantes aí para o sistema hidroviário, ou seja, para a navegação fluvial. Isso você não deve esquecer para a tua prova. Lembre-se, quando falamos de bacia hidrográfica do Amazonas, além dos dois estados, lembrar que ela se estende por parte da América do Sul, certo? E que, por conta disso, você deve ter um cuidado de olhar para essa grande bacia hidrográfica como sendo uma bacia hidrográfica que tem dois regimes, digamos assim. Um deles dito pluvial, que deriva das chuvas, já tinha comentado sobre isso, e um outro, né, um regime que nós pedagogicamente intitulamos de nival, que é aquela água oriunda do degelo da Cordilheira dos Andes. Então, o acúmulo de gelo na cordilheira, em dada época do ano, mais quente, ele acaba por derreter e abastecer, né, o rio Amazonas e seus afluentes. Bem, o que mais temos que lembrar aqui, né? Temos que lembrar que na bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, nós temos ali posicionada a chamada hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior hidrelétrica nacional, né? Ficando apenas atrás da hidrelétrica de Itaipu. Ela tem um grande potencial de
de produção de energia elétrica e estima-se aí, né, que ela tenha próximo de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica não é uma bacia pequena. Beleza? Muito bem. A gente fez um breve comentário no material acerca da ilha de Marajó, pela característica da ilha, lembrando que é a maior ilha fluvial do planeta, a ilha de Marajó, e ela tem características específicas que devem ser observadas aí para a questão da tua prova, né? Cercadas pelo rio Amazonas, pelo rio Tocantins e pelo Oceano Atlântico, cerca de 50 mil quilômetros quadrados, local onde se determina o encontro das águas do rio com o Oceano Atlântico e determina o fenômeno chamado pororoca, né? Fenômeno que traz o encontro da água do rio Amazonas com o Oceano Atlântico. A ilha de Marajó, outrora habitada por indígenas, hoje ela se caracteriza pela criação de bubalinos. Então nós temos ali criações de búfalos como a importante mola da economia da ilha de Marajó. Perfeito? Muito bom. Então, dito isso, nós temos que agora chamar a atenção em relação às usinas, né? As usinas de Belo Monte e a usina de Tucuruí e trazer alguns detalhes para você. Acompanha comigo no material. Primeiro ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre a usina de Belo Monte, tá? E aqui tem algumas informações que você não deve esquecer, tá? Primeira delas, Belo Monte está no, cuidado aqui, né? Ela está no Rio Xingu, tá? A grande cidade próxima de Belo Monte é Altamira, certo? Detalhe, quando ela ficar totalmente pronta, ela vai ser a maior hidrelétrica 100% nacional. Não esqueça que Itaipu é uma usina binacional. Então hoje temos Itaipu, a maior hidrelétrica no território, entretanto ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Depois nós temos, nesse momento, Tucuruí, né, como a segunda maior, e vai deixar de ser a segunda maior quando ficar totalmente pronta, né, a usina de Belo Monte. Eu tinha comentado com vocês, né, que pouco mais da metade das unidades geradoras estão em atividade. Detalhe aqui também, para a usina de Belo Monte, que a administração da mesma é feita pela Norte Energia. Norte Energia, certo? É a empresa estatal estabelecida para, né, administrar aí a usina de Belo Monte, bem como a sua produção de energia. Detalhes importantes que você não deve esquecer, né? Ela nasce inicialmente a partir de um projeto de aproveitamento da hidrelétrica Cararaô, né, nome indígena, onde seria alagado uma área de 20 mil quilômetros quadrados. Tá? Esse alagamento de uma grande área da Amazônia acabou por trazer discussões acerca desta situação. Ora, essas discussões foram, elas ganharam aí um plano internacional, né? Elas ganharam um plano internacional e dentro dessas discussões começou então a se debater qual seria o impacto ambiental da usina de Belo Monte em relação, né, aos ecossistemas que ali estão colocados, tá? E depois de muita discussão, optou-se, né, lembrando sempre que essa construção ela foi paralisada em alguns momentos por ordem judicial, optou-se por fazer uma construção onde se aproveitasse, né, as
as próprias oscilações do nível da água do rio Xingu e não um represamento, conforme eu tinha comentado anteriormente. Tá? A isso nós damos o nome de usina de fio de água, ou seja, que ela respeita o curso de água. No caso específico de Belo Monte, se tratou de criar um canal que faz com que a água possa ser reaproveitada mais de uma vez, né, passando pelas turbinas no sentido de uma maior produção de energia. Bem, sempre que você for fazer uma questão de prova em relação à usina de Belo Monte, né, lembre-se que ela sempre foi cercada de polêmicas em relação a impactos ambientais e em relação ao fato de que a sua construção ocuparia uma reserva indígena, tá bem? Não esqueça que essas situações podem ser determinantes aí para a questão da tua prova. A gente destaca no texto aqui, pessoal, vamos lá, certo? Estamos destacando no texto aqui, né? A construção de Belo Monte, que acabou, né, chamando a atenção dos índios, dos ativistas, ambientalistas quanto aos impactos, né? E lembrar que ela vai ser a segunda maior usina do país, ficando só atrás de Itaipu, e a terceira maior do mundo, né? Lembrando que além de Itaipu, nós temos uma usina chinesa, certo? Que acaba ocupando o segundo lugar. Bem, vamos chamar a atenção também, né, em relação à usina de Belo Monte, que ela tem uma outra característica, né? Dela ter sido parte da Operação Lava Jato. Tá? Então, recentemente, a Operação Buona Fortuna, então não esquece isso, no desdobramento da Operação Lava Jato, questionou aí, né, a forma da licitação do consórcio Norte Energia, aquele que então iria administrar a mesma, e o questionamento diz respeito a uma mesma sistemática apresentada já, né, na investigação dos desvios da Petrobras, ou seja, o agente político em conluio com o diretor ou o proprietário de uma empresa privada trabalham no sentido de, ou melhor, com várias empresas privadas, trabalham no sentido de que a licitação seja fraudada e, com isso, eles possibilitem um revezamento entre as empresas privadas participantes de um consórcio ou da construção propriamente dita e, em troca disso, né, esses agentes políticos recebem uma vantagem no âmbito do contrato para que isso seja direcionado para partidos políticos. Vejam, essa situação ao longo da investigação observou que isso essa captação de recursos vem de longa data. O que mudou no aspecto do contexto da investigação é de que, a partir de um dado momento, os acordos em relação à celebração de contratos não só tinha como objetivo abastecer os partidos e as suas campanhas, né, para sustentar o que as próximas o sucesso em próximas eleições, ele passou a também envolver desvios de recursos para enriquecimento das pessoas envolvidas, né? E esse fator é determinante. Bem, então entenda que quando a gente estiver falando da usina de Belo Monte, nós vamos ter que sempre lembrar que ela se caracteriza por ter, né, desdobramentos da Operação Lava Jato,
tá? Aí você vai guardar Operação Buona Fortuna, tá? Que tem relação ao quê? Com a facilidades na licitação que entregou a concessão da construção e da exploração da energia, ainda no governo Lula, no ano de 2010, né? E que essa prática, né, observou-se também que existiu ainda durante o regime militar, né, quando Delfim Neto era ministro de longa data de governos militares e acabou também se envolvendo aí no sentido de receber propina, né, para facilitar as construções, tanto de Tucuruí, como já lá no projeto inicial da usina de Belo Monte. Tá? Importante também destacar para a tua prova que no que diz respeito à usina de Belo Monte, né, inicialmente o fato de se iniciar uma construção acabou atraindo um grande número de pessoas para a região de Altamira, às margens do rio Xingu, e essas pessoas que trabalharam na construção desta grande usina, em um determinado momento passaram a ficar sem ofício, sem ocupação, na medida em que foram terminando as obras. E isso determinou que na região aumentasse em grande medida os índices de violência, tá? Estima-se nos dias atuais, e aí você correlaciona com fatos, né, recentes, correlaciona-se a violência nesta região, tá? Ao fato de que muitas pessoas ficaram sem ofício, ficaram desocupadas e acabaram por se associar ao tráfico de drogas. Tá? Estima-se ali uma participação do primeiro comando, em parte dessa questão do envolvimento com o tráfico de drogas, e essa condição acaba por vitimar um grande número de jovens. Vamos destacar isso. A gente trouxe um texto da revista Época no teu material, tá? A herança de Belo Monte. Então nós estamos falando aí de uma construção que lá pelos idos de 2010 atraiu um grande número de pessoas, né? Isso chegou a aumentar no auge da construção, o número de ocorrências contra mulheres, certo? E posteriormente, Altamira foi uma cidade atingida por uma grande onda de homicídios, certo? Esses homicídios têm relação direta com duas facções criminosas, né? Uma chamada Comando Classe A, CCA, e a outra conhecida, né, Comando Vermelho, que é baseado aí no Rio de Janeiro. Beleza? Muito bem. Ali, além dessa condição, então, nós vamos correlacionar a Constituição de Tucuruí, ela data do século passado, né? A partir do final dos anos 50. Durante todo o regime militar, ela foi objeto de construção, né? No sul do estado, e tinha relação com um outro grande projeto, que seria o Projeto Carajás. A extração de minério de ferro na região se correlacionava com a construção de uma grande estrada de ferro e com a implantação de Tucuruí, e com isso teria se resolvido o problema de abastecimento de energia, principalmente para as usinas que iriam processar metais, notadamente, né, ferro, e manganês e alumínio na região, e isso dependia da
geração de energia, né? Então, Tucuruí faz parte deste grande projeto e, diferentemente, né, de Belo Monte, ela acabou por ser construída e trouxe de imediato desenvolvimento na região. Isso tem a ver com o quê? Com o fato de que as pessoas que participaram na construção desta grande usina acabaram, na continuidade, ficando na região do estado do Pará para trabalhar em outras situações que ocorreram posteriormente. Notadamente, né, a descoberta de ouro, com a grande corrida do ouro, a Serra Pelada acabou fazendo com que muitos desses trabalhadores ficassem pela região e não por acaso também criassem aí um problema social, um problema de violência, um problema no contexto de comportamento das pessoas na região. Isso a gente vai falar em um outro encontro. Bons estudos e até a próxima.